Amados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez poder chegar até vocês com esta mensagem Gotas de Vida. O filósofo Sartre tem uma expressão que diz o seguinte: o homem do nosso tempo é esse homem que habita o intervalo de duas grandezas. Um passado que se vai irrepetível. Não somos mais os mesmos. E um futuro que permanece uma incógnita. Diante desta realidade, somos convidados a existir enquanto há possibilidades. Muitos não valorizam no outro as qualidades que o outro possui, mas admiram apenas os dotes que nele supõe encontrar. Muitos exigem tudo dos outros, mas pouco ou nada oferecem em troca. O amor não é uma satisfação egoísta, mas é disponibilidade total, espontânea e generosa. O amor torna-se realidade na medida em que se afasta do egoísmo. A maioria das crianças desajustadas são fruto de famílias desunidas ou de lares mal construídos. Um lar bem construído, onde existam amor, paz, união e alegria, é a maior riqueza que a criança encontra ao nascer. E é o maior fruto que toda a comunidade é convidada a colher, quando essas crianças se tornam verdadeiros adultos cristãos, a dar sentido à vida da comunidade. Na vida em comum, esperamos tudo do outro e facilmente nos esquecemos dele. Ajuda o outro a tomar uma decisão, mas não cometas a imprudência de decidir em seu lugar. Muitos casais separam-se porque vivem subordinados às famílias de origem. Todo jovem casal deve ter autonomia afetiva, material e intelectual. São imprevisíveis as consequências quando o casal fica material ou psicologicamente amarrado às famílias de origem. E nós vemos muitas dessas questões no nosso dia a dia. O receio ou a recusa sistemática de assumir um compromisso com o outro nasce da falta do amor. Muitas crianças percebem que não foram desejadas, que não são amadas, e por isso sentem-se culpadas de ter nascido. O nascimento de um filho deveria de ser sempre a consagração do amor que existe entre os pais. Qualidades fundamentais do educador são o amor verdadeiro e respeito pela liberdade da criança. Não basta combater os erros da criança. O mais importante é aproveitar e desenvolver o que ela tem de bom. No amor está o segredo da autoridade. Aprendamos a colaborar sem impor e a mandar sem sermos tiranos. A simples aparência de bondade não aperfeiçoa ninguém.
O excesso de afeto e carinho sufoca a pessoa, mas sua total ausência transforma em deserto o coração humano. O abuso contra as normas coletivas torna a sociedade irresponsável. O excesso de tais normas oprime e revolta. Abrir-se para o bem é esforçar-se por praticá-lo. Abrir-se para a verdade é assumir um compromisso com ela. Tendo previdência, não precisamos tomar providências diante de certas realidades. Não podemos impor aos outros a visão que fazemos do mundo, das coisas e das pessoas. É preciso que haja respeito e que tenhamos tolerância para convivermos e enxergarmos o outro. O desajuste de muitos em relação ao meio ambiente em que vive frequentemente se explica pela visão pessimista ou meramente teórica que tem da vida. A alegria e o prazer são os companheiros inseparáveis daqueles que servem por amor. O gosto pela simplicidade revela o grande equilíbrio íntimo. O desconhecimento da natureza humana leva-nos a exigir dos outros uma perfeição que está fora do seu alcance. Na educação, não se pode deixar de levar em conta o temperamento, o caráter, a saúde e as aptidões de cada um. Na hora do perigo, o egoísmo procura a própria salvação e o amor só pensa na salvação do outro. O homem que falsifica remédios ou comercia com ele pode, sem o saber, destruir a vida de um ente querido. Dado com amor, o castigo é ótimo remédio para a recuperação moral de quem cometeu uma falta. Dado com raiva, revolta e humilha inutilmente. A paixão destrói a liberdade, tornando o homem escravo de seus instintos. Todas as ambições e sonhos humanos desfazem-se diante da morte. Reconhecendo a existência de Deus e aceitando o seu destino eterno, o homem fundamenta a sua própria dignidade. A vida de amor corresponde às aspirações mais íntimas do coração humano. O erro e o vício são divulgados em promiscuidade com a verdade e a virtude. Isso deixa a juventude perplexa. O jovem já não sabe mais discernir o que é bom e o que é mal, o que está certo e o que é errado. Não basta aprofundar a fé, mas é preciso entusiasmar-se por ela. Não é suficiente divulgar o bem, mas é indispensável aderir a ele. O amor humano, demasiadamente egoísta e materializado, pede que os elementos aos planos mais generosos e sobrenaturais. O amor desperta sempre maior zelo e interesse pela felicidade dos outros. Não se pode falar em bom ou mau amigo. A amizade
sendo uma realidade boa e positiva, só admite amigos dentro da bondade. Não sendo bom, deixa de ser amigo. Mesmo que vivamos na era da velocidade e da agitação, não podemos viver a vida se não reservarmos para nós alguns momentos de reflexão. O homem que pensa sabe sempre reservar-se alguns momentos de meditação e reflexão. No silêncio, os pensamentos se aclaram e as ideias se definem. Anemia mental é a doença que ataca o homem quando este não tem tempo para encontrar-se consigo mesmo. Julgando-se centro do mundo, o egoísta mergulha no mundo de trevas. Nossa paciência mede-se quando os outros não agem de maneira como nós queremos. O soberbo impermeabiliza diante das ideias diferentes das suas e não vê senão o próprio pensamento. Ou seja, lacra-se diante das ideias diferentes das suas e não se vê senão o próprio pensamento. A verdadeira e sã alegria vem sempre temperada com o sal do sacrifício. Uma fé profunda e um amor ardente impede que o coração abrigue dentro de si a dúvida e o egoísmo. O amor pede dedicação sincera e generosa, e não apenas sentimentos de afeto. Amar pelo prazer do amor é amar a si mesmo. O sacrifício total é a pedra de tropeço do amor. Todo progresso humano é fruto da graça divina, do esforço do homem. O homem deve imbuir-se da mentalidade de que ele é apenas uma flor que cresce no imenso jardim da vida. Cada uma das flores deve ser bela e perfumada, para dar mais riqueza e mais encanto ao jardim onde cresce. Deus e o homem realiza a vocação de cada vida. O jardineiro procura multiplicar as flores e o amor multiplica os encontros. E se há necessário que haja encontros, sim, é necessário que haja um encontro consigo mesmo, o encontro teu com o outro e encontro teu com o próprio Deus, que é razão da nossa vida, da nossa existência.